Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayara e hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que é muito discutido no meio do treinamento, no meio de quem quer emagrecer, no processo de emagrecimento, que é: será que você precisa passar fome para emagrecer? Nós vamos responder essa pergunta para você agora. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora, para o vídeo um pouquinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para que toda semana você possa receber informações atualizadas a respeito de emagrecimento no que tange as 3 grandes áreas da tríade, que é exercício físico, alimentação e comportamento mental. O assunto que eu vou falar aqui hoje diz respeito à alimentação, mas eu gostaria de frisar um pouquinho antes da gente entrar no assunto que eu sou professora de educação física, formada em educação física, e o que eu vou falar aqui hoje para vocês são recomendações, inclusive tiradas de algumas leituras e em alguns bate-papos com amigos que são nutricionistas. Obviamente eu não tenho a competência de montar um cardápio nutricional ou direcionar o que vocês devem comer, não é essa a proposta. Então eu vou passar informações, apenas informações gerais e desconstruindo um pouquinho esse conceito que nós vamos ver agora. Então a grande pergunta é: será que você precisa passar fome para emagrecer? E eu já vou adiantar que a resposta é não! Você não precisa passar fome para emagrecer e você vai entender o porquê. O processo de emagrecimento, ele é um processo que deve ser sustentável. O que é isso? O que é o termo sustentável? Sustentável é quando você consegue mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina e sustentar essas mudanças ao longo da sua vida. Então, quando você faz uma dieta muito restrita, quando você passa fome a fim de atingir a sua meta, o seu objetivo, que é emagrecer, você está associando o processo com um processo muito doloroso. Quando a gente faz dietas muito restritas, come muito pouco, abre mão daquilo que você gosta de comer a fim de emagrecer, você está muito próximo do que nós chamamos de dor. Toda vez que nós estamos muito próximo da dor, nós associamos o processo como algo ruim. Não é algo que o seu corpo vai querer sustentar, vai querer manter. E com certeza vai chegar uma hora que o seu cérebro vai falar o seguinte: pô, não tá dando mais, eu não tô mais aguentando esse processo doloroso, eu não tô aguentando mais passar fome, passar vontade, eu não quero mais, eu vou desistir. E é aí que você tem aquelas compulsões alimentares, que você vai acabar comendo tudo que você vê pela frente. Então, estar próximo de uma situação, de um processo de dor, isso com certeza não vai trazer bons resultados para você pensando ao longo do tempo. Mas aí você pode me dizer o seguinte: pô, Mayara, mas se eu passar fome, se eu ficar sem comer, eu vou emagrecer. Existe uma diferença muito grande, muito considerável entre emagrecer e perder peso. Qual que é essa diferença, né? O que difere uma coisa da outra? Emagrecer é você realmente perder gordura, diminuir o seu percentual de gordura de uma forma saudável. Você está focando na perda de gordura. Perder peso, que é o oposto disso, é simplesmente você subir na balança e estar mais leve ou pesando menos do que a última vez que você pesou. A balança, ela não difere peso magro, que seria massa magra, peso gordo, que seria gordura, ossos, pele. A balança, ela não difere isso. A balança simplesmente mostra o quanto você tem de massa corporal, de peso corporal. Então, quando a gente fala em perder peso, a gente tem que pensar no seguinte: você não deve emagrecer, ou, melhor dizendo, perder peso a qualquer custo. Porque perder peso a qualquer custo pode te custar muito lá na frente. Emagrecer é algo positivo. Emagrecer é mudança de hábito, tanto em relação a exercício físico, a alimentação, mudanças comportamentais que começam aqui na sua cabeça e que você vai mudar isso. Você realmente vai entrar numa nova rotina, você vai mudar os seus hábitos e isso vai fazer parte da sua vida. Perder peso, que é o oposto, a gente não tá levando esses quesitos em consideração. Simplesmente você quer fazer um treino insano muitas vezes, você quer comer pouco muitas vezes para você baixar peso de balança. E aí quando você sobe lá na balança, você não sabe o que você perdeu de peso. E essa perda de peso, ela pode muitas vezes vir da sua massa muscular. Mas aí você pode me dizer o seguinte: pô, Mayara, de novo,
eu quero simplesmente emagrecer. Eu não estou levando em consideração a minha massa magra, eu quero subir na balança e eu quero estar pesando menos. Será que realmente a massa muscular não deve ser levada em consideração? Eu vou colocar um dado aqui para vocês que é o seguinte. Existe um dado quantitativo para a gente ter uma ideia do que acontece com o nosso corpo em relação à massa muscular ao longo do tempo. Então, quando a gente tem mais de 40 anos, você chegou dos 40 para frente, a tendência é você ter uma perda de massa muscular de 5% do seu peso de massa muscular, do seu peso magro, a cada 10 anos. Então, após os 40, a perda de massa muscular ela se dá em média de 5% a cada 10 anos. E o segundo dado é, após os 65 anos, chegou aos 65 anos, essa perda ela é ainda mais acentuada. Então, ao longo do tempo, naturalmente nós vamos perder massa muscular ao longo do tempo. Faz parte do processo de envelhecimento. Só que quando você faz aquela dieta maluca e restrita lá, que a gente estava falando no início, você pode acentuar ainda mais essa perda antes de chegar nos 40, antes de chegar nos 65 anos. E perder massa magra ao longo do tempo significa que você vai perdendo a sua autonomia, né? Por exemplo, coisas simples que você faz no dia a dia, ir na padaria, ir ao mercado, passear no parque, fazer limpeza na sua casa, brincar com seus filhos, você pode colocar essa situação que seria normal e rotineira em risco porque você não está cuidando de alguns fatores da sua vida desde já. Então, se você fizer uma dieta muito maluca e passar fome para emagrecer, você vai emagrecer? Não necessariamente você vai emagrecer, como a gente falou inicialmente, né? Emagrecimento é algo saudável, você pode perder peso e esse peso pode te custar muito ao longo do tempo. Então, a grande questão é, você não precisa passar fome para emagrecer, você não precisa levar o seu corpo a passar por uma situação dolorosa, onde ele vai associar com algo ruim para ter um resultado benéfico. Você precisa procurar um nutricionista para que esse nutricionista quantifique a sua dieta, para que ele equilibre os seus macronutrientes. Então, quanto você tem que comer de proteína, de gordura, de carboidrato, para que você consiga atingir o seu objetivo. A gente não precisa passar por dietas malucas, a gente não precisa passar fome, a gente não precisa passar vontade para emagrecer. Então eu gostaria que vocês pensassem e refletissem sobre isso. Primeiro, a diferença que tem entre emagrecimento, que seria uma mudança de hábito, e a perda de peso. Será que realmente vale perder peso a qualquer custo? A gente viu aqui que isso pode custar muito caro para você lá na frente. E o último recado que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: estilo de vida saudável, você não vai colher os resultados e os benefícios agora. Estilo de vida saudável é pensando lá na frente, quando você estiver com mais de 40 anos, quando você estiver chegando perto dos seus 65 anos. Então, tudo que você fez e cultivou ao longo da sua vida e agora, o que você fez agora, você vai colher lá na frente. Então, pense nisso e se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com pessoas que precisam saber dessa informação.